Boa noite, meus irmãos. Como eu já falei, é sempre uma grata surpresa e satisfação estarmos aqui juntos. A gente sempre costuma dizer que cada palestra é uma caixinha de surpresa para quem vem assistir, os ouvintes. Mas acreditem que para nós também, que fazemos as palestras, que nos colocamos nesta posição de oradores, palestrantes, também é uma surpresa. Porque nós aqui estamos não só passando um conteúdo, mas também nós estamos construindo um aprendizado individual e também um aprendizado em grupo, um aprendizado coletivo. E ouvindo as palavras, do meu pai, o irmão Edson, que ele falava muito sobre essa questão do que é ser um homem de bem, um obreiro do Senhor, um homem que nós consideramos como religioso, um cidadão de bem, como muitas vezes ouvimos nos tempos atuais. Quando a gente reflete sobre isso particularmente me faz pensar que cada um aqui carrega a sua particularidade, a sua preciosidade e os seus talentos. E quando assim nos reunimos, quando estamos juntos, nós podemos compartilhar aquilo que é sagrado, aquilo que é precioso para cada um. E esse é o poder, essa é a grandiosidade da diversidade, de cada um assim carregar a sua diferença e assim nos fazermos homens de bem, assim nos fazermos verdadeiramente cristãos. E claro, já ia começar a palestra, mas antes nós temos que fazer a prece para nos preparar para este momento de aprendizado, para esta comunhão fraterna. E nos permitindo assim fechar os nossos olhos e elevar o nosso coração até Deus, nosso Pai. E neste momento nós entregamos para Ele o nosso coração. E Ele, assim como este Pai amoroso, acolhe em seus braços, nos fortalece, nos fortifica para os desafios da vida, para a trajetória e caminho de cada qual. Ele nos enche de bom ânimo, nos enche de boa vontade, e Ele nos ergue para a vitória. Não a vitória do homem, mas a vitória, a conquista espiritual do Espírito. E Deus assim, ao olhar por nós, ao nos acolher em seus braços, Ele assim transmite a confiança que Ele tem em nós. A confiança de que somos grandes. A confiança de que podemos vencer ao nosso mundo, pois Ele sabe quem é cada um de seus filhos. Ou melhor, Ele sabe o potencial de cada um de nós. E, em troca, Ele só nos pede que tenhamos a certeza nele, a certeza no seu amor, a certeza na sua misericórdia, a certeza na sua justiça. E assim, enquanto vamos crescendo para Ele, crescendo para o Pai, mais próximos nos tornamos dele, mais próximos nos tornamos do seu amor. E assim, melhor podemos traduzir esse amor no nosso falar, no nosso dirigir, no nosso agir e no nosso ouvir. Assim nós nos fazemos obreiros do Senhor,
Assim nos fazemos testemunhos do Evangelho, quando nos fizermos tradutores do amor de Deus. Pois somente é isto o Mestre nos pediu quando estava na terra. Pediu que nós amássemos uns aos outros. E desta forma, nós vamos fortalecendo a nossa conexão, os nossos elos de irmandade, de fraternidade, sem as fronteiras que construímos. Nós enxergamos a cada um como nossos irmãos. E desta maneira, para darmos início a mais este aprendizado, a esta reunião fraterna e amiga, a esta palestra, que possamos assim fazer a prece que o Mestre Jesus assim nos ensinou, assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Bom, meus irmãos, na palestra de hoje nós iremos falar sobre religião e espiritualidade. Um assunto que confesso bastante polêmico e sensível, por assim dizer, considerando até a máxima de que todos conhecemos que religião, política e futebol não se discutem. Porém, apesar das diferenças de crença e entendimento que cada um aqui apresente sobre esse assunto, não podemos negar que a religião é, em muitos sentidos, um dos aspectos de maior influência na vida de cada indivíduo, na vida de cada um de nós. E nesses últimos tempos, um fenômeno bastante curioso se apresentou em nosso grupo espírita, que foi a manifestação e a participação de espíritos de diferentes religiões, designações religiosas em nossas atividades, que de forma bastante curiosa e intrigante trabalhavam, colaboravam de forma harmônica. E não só falo deste episódio em específico, mas quando nos remontamos à concepção da doutrina espírita, através das obras básicas, vejam quais espíritos que assim colaboraram para a codificação. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, Lacordaire, Lemannais e o cardeal Morlot e tantos outros espíritos carregando a sua diversidade. E pensar nesses episódios me estimulou a procurar entender o que é exatamente a religião, qual é o papel dela em nossas vidas e na relação que construímos um para com os outros.
E quando buscamos o sentido real desta palavra, cada um aqui pode me dar uma perspectiva particular e pessoal sua. Frequentemente, a religião é compreendida como um conjunto de crenças, sistemas, dogmas, valores, visões de mundo relativo ao divino e à espiritualidade. Porém, mais do que as suas características, a religião é, em um primeiro momento, o sentimento de devoção a tudo o que é considerado por nós sagrado. De fato, a palavra religião, melhor dizendo, tem a origem na expressão latina religio, que significa religar. Essa ideia faz menção ao fato que acredita-se que por meio da religião os homens conectam-se, ligam-se, unem-se a Deus. E acreditem, meus irmãos, que desde os princípios, desde o primórdio, os primeiros grupos humanos já carregavam este sentimento inato de adoração, de reconhecimento da existência do extramaterial e de um ser divino e superior. Em outras palavras, na busca de compreender a sua realidade, o seu ambiente e de explicar o inexplicado, os homens percebem que além dele existe uma força suprema, um autor inteligente e único que nos dirige, nos conduz, capaz de a tudo mudar, até mesmo nos transformar em seres melhores. Nesse sentido, a religião foi e é curiosamente uma característica comum a todos os povos, a todas as nações. E é interessante que em cada lugar que ela foi surgindo e se desenvolvendo, ela adquiriu características únicas e singulares. Suas histórias, narrativas, contos, os códigos de conduta, os seus símbolos. Mas, mesmo com todas estas distinções, mesmo com o desenvolver da humanidade e o passar dos séculos, os homens continuam a procurar na religião o amparo e a resposta para os seus enigmas. Ela continua a carregar um papel de extrema importância e de extremo valor. Nesse breve contexto, poderíamos até pensar, ok, mas onde exatamente o Espiritismo, esta doutrina que nós professamos ou simpatizamos, onde ela se encaixa? Como ela se apresenta a nós? Podemos assim chamar a doutrina espírita da religião espírita? E é certo, meus amigos, que o Espiritismo demonstra uma característica ímpar de ter sido concebido e gestado como uma doutrina filosófica, uma ciência prática e um sistema religioso. Esse tríplice aspecto, esta unidade representa o Espiritismo: ciência, filosofia e religião. Como Emmanuel mesmo nos esclarece em O Consolador, dentro desse triângulo de forças espirituais, ciência, filosofia e religião, a ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica.
Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu, que liga o espiritismo ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina está sempre em um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoar da humanidade. Todavia, no seu aspecto religioso, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação dos homens, para a grandeza do seu imenso futuro e destino espiritual. Em outras palavras, no seu aspecto religioso, a doutrina se assenta fundamentalmente nos ensinamentos do Cristo. Longe de negar ou destruir ao Evangelho, vem ao contrário complementar, confirmar, desenvolver, reafirmar deste modo a boa nova, a fim de que os homens, nós, despertemos para a grandiosa era da compreensão espiritual com Cristo. Quer dizer, despertemos para a nossa religiosidade, despertemos para a nossa espiritualidade. Pois vejam, meus amigos, observando a trajetória, toda a trajetória do Mestre nos 33 anos dele de vida na Terra, o Mestre, surpreendentemente, não trouxe exatamente um sistema religioso, uma doutrina religiosa. Os homens que, na sua forma de interpretação e inspirados pelo exemplo do Mestre, deram materialidade ao Evangelho na forma das instituições religiosas. Certamente que o propósito do Cristo foi mais grandioso e desafiador, que foi o de nos trazer o sentido real do significado religioso como um instrumento de conexão de nós para com Deus. E mais, nos dirigir na compreensão do que é a espiritualidade. E por que dizer espiritualidade? A espiritualidade, meus amigos, definida como a propensão, a busca humana de buscar o significado para a sua vida, por meio de conceitos e ideias que transcendem o agora, transcendem o momento. É a procura de um sentido de conexão com algo maior do que si próprio. Tem a ver com o propósito, tem a ver com o sentido, em construir um significado real para a nossa existência, para a nossa razão de estar no mundo, para a nossa razão de nos conectarmos, de criarmos laços. É o caminho que cada um aqui encontra, que cada um constrói de transcendência e de reflexão, para o despertar da nossa consciência e para assim conhecermos a dimensão mais profunda de nossa alma. Jesus, desta forma, nos oportunizou a este encontro. Que encontro? Um encontro com a nossa essência, um encontro com quem somos, um encontro com o divino. O reino dos céus que o Cristo sempre anunciava, mais do que tudo, era um estado de plenitude, um estado de contentamento íntimo.
significa edificar o templo da vida em nossos corações. Ou seja, o Cristo, através da boa nova, da boa anunciação, nos sinalizou a verdadeira espiritualidade. Os seus ensinamentos, o seu roteiro, a sua vida se transformam nesta forma, neste sustento existencial, capaz de nos fazer escolher entre o que é certo, o que é verdadeiro, o que é bom e o que é justo. Por isso que não consideramos o Evangelho exatamente como um mandamento sagrado, e sim como o roteiro da vida do Espírito imortal. Nesse sentido, por meio desta reflexão, percebam que a proposta do Cristo, esta proposta de religiosidade e espiritualidade, transcende a todas as barreiras que nós construímos sobre o pensamento religioso e que nos separam e que nos indispõem. Uma vez que ele torna a vivência espiritual, a vivência religiosa, em algo de foro íntimo, aproximando, unindo aos filhos de Deus e estimulando os meus amigos a unicamente se amarem, para que nós vivamos como irmãos e não como inimigos ou como adversários, mesmo com as diferenças que cada um aqui apresenta. O Cristo mesmo, quando encarnado, nos assegurou que não podemos amar a Deus, não podemos comungar, nos conectar a Deus sem amarmos e exercermos a caridade com o próximo. Desse modo, todos os deveres do homem se resumem nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação, e não fora da nossa verdade. Pois sejamos sinceros, meus irmãos, quem aqui pode dizer que é detentor da verdade, tem o privilégio sobre a verdade? Quem aqui pode dizer que compreende a vontade de Deus integralmente? E nós nos enriquecemos tanto, meus irmãos, quando despertamos a nossa consciência para o divino. Quando colocamos em prática, nos pautamos nesse amor, nessa caridade que o Cristo nos convida a pôr em exercício. E aprendemos então a ter olhos de ver, aprendemos a ter ouvidos de ouvir, para identificar e valorizar o que é sagrado em cada pessoa, em cada um de nós. Como nos conta uma história rápida do palestrante espírita Haroldo Dutra, ele estava em um encontro, em um seminário com representantes de diferentes religiões. E ele se deparou com um pastor muito receoso do que ele poderia falar nessa exposição, já que cada religião apresenta os seus valores, as suas crenças e as suas práticas, o que naturalmente geraria contradições, geraria debate, geraria discordâncias. Nesse momento, Haroldo refletiu um pouco. Ele questionou: na sua religião, vocês falam de amor? Na sua religião, vocês falam de Deus? Na sua religião, vocês falam de caridade, de respeito ao próximo?
E o pastor respondeu sem titubear: claro! Então, meu irmão, o restante é acessório, pois todos aqui detemos o essencial. Ao final, o que promoverá a união entre os homens não será o fato de todos sermos iguais, isto é, pensar, agir e sentir da mesma forma, termos a mesma religião. O que realmente nos unirá é o sentimento do amor, é a caridade, é a solidariedade. A caridade no seu verdadeiro sentido. Unidos, mas cada um com a sua característica, com a sua particularidade. Não é mais enriquecedor? União, comunhão, harmonia, aproximação. Essa pequena história, meus amigos, esse pequeno episódio da vida de nosso irmão Haroldo, nos reafirma que o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admite a salvação de todos, independente da crença ou da razão que nos move. Contanto, claro, que a lei de Deus seja observada. Viver a nossa religião, viver a nossa espiritualidade, implica transformar tudo aquilo que acreditamos em atitudes e condutas autênticas e verdadeiras, sem jamais esquecer que a maior necessidade é o do amor para com as criaturas. Portanto, refletindo sobre o Evangelho, o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro obreiro do Senhor, não é reconhecido pelo que ele acredita ou defende exatamente. Ou se ele é católico, ou ele é espírita, ou se ele é protestante, ou se ele é budista, judeu, da religião candomblé ou da religião umbandista. O homem de bem, isto é, o obreiro do Senhor, será reconhecido pelas suas obras, será reconhecido pelas suas ações, será reconhecido pelas suas transformações. Uma vez que a luz de Deus alcança a todos os lugares, a ambientes espíritas, ambientes católicos, ambientes evangélicos, a todos os lugares, de maneiras diferentes, de maneiras distintas, mas mantendo a sua natureza, mantendo a sua essência. E, para finalizar a palestra, valendo-me das palavras do Papa Francisco, muitos pensam diferente, muitos sentem diferente, buscam a Deus e encontram a Deus de maneira diferente. Nesta multidão, neste leque de religiões, só há uma certeza: todos somos filhos de Deus. Nós, os crentes, devemos voltar às nossas fontes e nos concentrar no que é essencial. O essencial de nossa fé é a adoração a Deus e o amor ao próximo. Logo, a fraternidade nos leva a nos abrir ao Pai de todos, e a ver aos outros como nossos irmãos. Ver um irmão, ver uma irmã, para partilharmos a vida e nos apoiarmos mutuamente, para amar e para conhecer. É isto, meus irmãos. Como pelo exemplo que vos dei,
Sempre há a possibilidade de nós construirmos um movimento coletivo, ou melhor dizendo, um espaço de acolhimento, um espaço de esclarecimento, de diálogo, de reconciliação e de compartilhamento, em que nós nos unimos, em que nós nos respeitamos e reconhecemos a diferença, reconhecemos a diversidade, tendo a certeza que cada um irá construir a sua trajetória particular. Cada um chegará a Deus sob o seu caminho. E assim, meus irmãos, quando nós mergulhamos nesse sentir de Deus, um sentir que é de amor por excelência e que nos convida a exercitar este amor, pois Deus pede a nós que, sim, sejamos fiéis a Ele, tenhamos a certeza nele, mas que não deixemos de amar aos nossos semelhantes. Não deixemos de fazer ao nosso aprendizado e a construção do nosso caminho. Este caminho único, particular, que cada um assim escolhe, que cada um assim constrói para a sua jornada. E essa diversidade de mentes, essa diversidade de opções, essa diversidade de crenças e de possibilidades é que enriquecem a criação divina. É o que torna o ser humano, os espíritos, assim, tão únicos para Deus. E Deus assim sabe que nós nos uniremos e caminharemos pelo sentimento da fraternidade. A fraternidade sem fronteiras, que ultrapassem as barreiras que nós mesmos construímos e solidificamos. É nos enxergar a cada um que se apresenta a nós como nossos irmãos. E gratos que somos por Ti, Pai, gratos que somos pelo Teu amor, gratos que somos pela Vossa misericórdia, e gratos que somos pela Sua bondade. Permita-nos, Senhor, nos fazermos obreiros da Tua seara. Nos fazermos, Senhor, trabalhadores e instrumentos da Sua vontade. E para assim finalizarmos este momento de reflexão, este momento de aprendizado, que façamos assim a prece que Jesus Cristo nos ensinastes quando nos ensinou a falar com Deus. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja.